retornamos agora para a segunda parte da explicação para você, coisa mais fofa, conseguiu fazer todas as suas atividades ali da página 5 ou 6. Ai, meu Deus, agora eu fiquei confusa. É tanto vídeo a gente gravando e a professora não é youtuber, né? Aí já viu. Mas é isso aí. Estamos aqui tentando fazer o melhor só para você. Bom, pessoal, continuando então a explicação, né? Vamos lá para a página 5. Ai, então eu acertei, meu Deus do céu, vocês estavam fazendo a atividade da página 5, é isso mesmo. Ok, vamos falar um pouquinho de formação do território brasileiro e das suas fases econômicas, né? E qual é o conceito, então, que nós poderíamos colocar como importante, né, para entendermos o que é a formação de um território, né, o que é a formação de território, né? Então, a formação do território brasileiro, ela começa já antes da chegada dos portugueses, considerando que nós tínhamos um povo original aqui, certo? Quem que eram? Os indígenas, certo? Então, a partir, né, da chegada dos portugueses, nós temos uma interferência e aí um novo processo de formação ocorre. Então, o que é importante nós percebermos? Que o território, né, precisamos entender, né, e perceber o território como uma porção do espaço geográfico. Lembra ano passado que nós estudamos, né, o conceito de espaço geográfico? Professor, eu esqueci, o que é espaço geográfico? Coisa querida, fica sossegado que a prof explica. Espaço geográfico, né, é o resultado da interação do homem com o meio, de forma assim bem sucinta, tá? Então, o homem se apropria do meio onde ele vive, onde ele habita, ele se relaciona com os recursos naturais, ele se relaciona com o meio que ele está, né, modificando o tempo inteiro para atender às suas necessidades. E o resultado dessa interação, desse relacionamento do homem com o meio, né, é o espaço geográfico, é esse resultado, tá? Voltando então, importante nós percebemos que o território, ele é uma apropriação também, ele é uma formação da interação do homem e ele é delimitado, né, através das relações de poder. Professora, como assim? Bom, pessoal, território, ele tem essa ligação com a formação de poder. Afinal de contas, ele pode se expressar pela sua identidade cultural, né, pela sua soberania também, tá? Expressada através dessas relações, né, que são criadas, então, por exemplo, fronteiras, áreas de influência de determinados grupos, enfim, tá? E aí, então, o que é importante nós compreendermos, né? Como que essa formação aí de território, a partir da influência, né, da apropriação, da alteração no percurso da história aí com a chegada dos portugueses. Primeiro, né, pessoal, que nós temos o Tratado de Tordesilhas, que divide o nosso território. É a primeira, né, mudança aí que nós temos, assim, vamos dizer, oficial, é a divisão do nosso território, com o Tratado de Tordesilhas. Corre lá na internet, depois dessa explicação, pesquisa, Tratado de Tordesilhas. E também com as capitanias hereditárias. Isso vocês também já aprenderam, possivelmente, lá em História, né? Alguma coisa em Geografia também nós comentamos no ano passado. Então, pesquisa isso também na internet, ok? E isso foi a partir do século XV. No século XVI, o que nós temos como fato importante, né? Nós temos aí a formação e ocupação da faixa litorânea do nosso hoje país, né, no território. E por isso que até hoje o Brasil, né, na sua extensão de litoral, ela é tão desenvolvida. Por quê? Foram as primeiras partes do nosso território a serem habitadas, a serem povoadas e desenvolvidas. E nessa fase do século XVI, né, que já é um segundo momento,
nós temos a formação através das capitanias hereditárias de um circuito de cultivo de monocultura da cana-de-açúcar, né? Então, temos aí propriedades rurais cultivadas com força de trabalho escravo. No século XVII e no século XVIII, nós entramos para o segundo ciclo econômico, considerando que o primeiro ciclo econômico foi a exportação da cana-de-açúcar. Então, vamos para o segundo ciclo econômico do nosso país, né? E que é marcado por por haverem assim grandes expedições, né, as expedições de Bandeirantes, por exemplo, que entram nos interiores do país com a intenção também de saber o que esse interior do nosso país aí guardava, né, para os nossos conterrâneos portugueses aí. O que tinha? Tinha mão de obra escrava, né? Porque primeiro eles estavam precisando de escravos, então eles vieram buscar indígenas. E aí aqui eles descobriram que diamante, descobriram ouro, e Mato Grosso, né, foi um desses lugares que começou a ser povoado rapidamente para a retirada de ouro e diamante também, né? Então os portugueses fazem as expedições, né, de Bandeirantes para entrar nos interiores do nosso país, na época, né, não chamava Brasil, e ao invés de encontrar, né, somente a mão de obra que eles queriam, que era escrava, escravizar os indígenas, acabam encontrando recursos, né, minerais, recursos naturais muito preciosos. Então, essa segunda fase aí, século 17 e 18, é marcado pelas grandes descobertas de jazidas de ouro e diamante no estado de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Vocês sabiam que Mato Grosso, em 1722, era a cidade mais povoada aqui do Brasil? Inclusive, mais povoada que São Paulo? Interessante, né? Olha outra questão aqui, ó. Século XIX é o terceiro ciclo econômico do nosso país, né? E esse terceiro ciclo, ele é marcado pela atividade de um grande processo de produção de café entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, que fortalece o desenvolvimento depois também da urbanização, né? E depois que acaba, né, esse processo todo no século XIX, nós temos o fortalecimento da indústria. No século XIX ainda, nós temos então o processo de urbanização, as grandes plantações de café e também a chegada dos colonos italianos, dos colonos alemães, que vem aí fortalecer uma outra configuração de mão de obra, né? Que também trazem para a nossa cultura, agora num processo de hibridização cultural e não mais de aculturação, né? Ou seja, a hibridização é troca de culturas mais de boas, certo? E aí, então, esse processo de urbanização também é fortalecido por esses imigrantes, né? Que chegam aqui trazendo troca de culturas e também as suas contribuições. É interessante também mencionar que essa chegada, né, nesses estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, vocês percebam que sempre lugares que hoje são bastante desenvolvidos aí na indústria. Bom, pessoal, ainda sobre a diversidade étnica cultural, eu gostaria de acrescentar, né, que nós temos aí um eixo, né, de miscigenação, de mistura de povos. Então, nós temos hoje uma predominância aí do povo brasileiro de mulatos, que é a mistura de branco com negro. Nós temos também os caboclos, né, ou mamelucos, que é a mistura do branco com o índio, e o cafuso, que é a mistura do índio com o negro, certo? Essa miscigenação, ela compõe o nosso povo, que tem dentro da sua matriz étnica, lembra que eu falei no primeiro vídeo, o indígena, o português e o povo africano.
tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações, que elas tenham fortalecido o seu conhecimento. Ai, meu Deus, eu vou ficar morrendo de saudade do nosso próximo encontro. Mas aguarde que não vai demorar para a gente estar aqui, ó, ligadinho um no outro nesse canal. Se você gostou do vídeo da prof, dá uma forcinha, dá um like, senta o seu dedo aí no like e se inscreva nesse canal, tá bom? Um grande abraço para você e fiquem bem.